Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez neste dia para celebrarmos ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso bom Deus sejam multiplicadas sobre a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre as nossas congregações em Nova Tiúma, Janga e Areias, sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Queremos convidar você a ser não apenas um ouvinte ou um assistente do culto, mas que você seja o adorador que o Pai está procurando. Que o Pai encontre em mim, em você, em cada um de nós, os adoradores que Ele está procurando. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adoram com sinceridade. Aqueles que o adoram com todo o coração. Apanhe a sua Bíblia e vamos celebrar ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno do nosso louvor. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus neste momento com o pastor André Guimel. No nosso introito bíblico de hoje vamos estar lendo o Salmo 96. Acompanhe conosco na sua Bíblia e assim diz a Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém.
Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, sabendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o sustentador, ó Pai, de todas as coisas. Em Tuas mãos, ó Deus, está todo o poder e o Senhor domina sobre os céus e sobre a terra. Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa nação, queremos colocar diante do Senhor o mundo, ó Deus, que nesse momento difícil de calamidade, Senhor, pessoas têm sofrido, mas muitas pessoas estão sofrendo dentro das suas próprias casas, com medo, sem saber como será o amanhã. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor renove a nossa fé, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está sob o controle de toda e qualquer situação. E, Pai, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas preocupações. Preocupações essas, ó Deus, que muitas das vezes têm tirado o sono de algumas pessoas. E nós queremos Te pedir, ó Deus, assim como diz o Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Que esse Salmo, Senhor, acompanhe as nossas vidas e que nós possamos descansar somente no Senhor, porque de Ti vem a solução, Pai, para todas as coisas da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas, abençoa a nossa igreja, abençoa cada pessoa que nos assiste agora, nesse momento, que a Tua proteção, o Teu amor, o Teu livramento esteja sobre a vida, ó Deus, de cada pessoa. Obrigado pela oportunidade de poder Te cultuar e colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas também queremos colocar a nossa gratidão. Gratidão porque chegamos até o dia de hoje e o Senhor tem nos sustentado. Nós temos visto a Tua mão de poder agindo em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais do que nós merecemos. É isso que nós oramos, agradecidos por tudo e pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu e nos deu livre acesso ao Teu trono. É que nós oramos. Amém.
Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado, pois estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de Pernambuco e também da Prefeitura do Recife. Gostaríamos de lembrar aos irmãos que, a despeito desta circunstância, continuamos sendo igreja, igreja de Jesus. A igreja é feita especialmente de gente, de pessoas que foram remidas por Jesus, que foram perdoadas e transformadas por Jesus. Por isso, nós continuamos sendo igreja. Onde quer que estejamos, continuaremos sendo igreja de Jesus. E quero convidar você a continuar unido conosco neste propósito de seguir os passos de Jesus e de viver cada dia de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que Deus tem para nós nesses dias de pandemia. Gostaria de destacar a necessidade de continuarmos orando e buscando a face do nosso Deus, para que Ele sare a nossa terra. Reservamos 3 horários de oração, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Você pode orar nesses horários, também pode orar em outros horários. O importante é que você reúna a sua família e ore a Deus e busque a face do Senhor para que Ele sare a nossa terra, para que Ele resolva essa situação que estamos passando. Gostaríamos de pedir a você que esteja em oração também pelas autoridades do nosso país, que você ore também pelos profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente nesta batalha, que você ore também pelos outros países que estão sendo afetados por esta pandemia, que você ore também em favor de todos aqueles que já foram infectados e que estão lutando pela vida. Ore também em favor das famílias que já perderam entes queridos e estão chorando, portanto, a perda dos seus familiares neste tempo. Ore, clame a Deus para que Deus sare a nossa terra. Gostaria ainda de destacar as atividades da nossa igreja ao longo desta semana. A partir de amanhã até sábado, os irmãos terão as nossas devocionais veiculadas pelas nossas redes sociais. Além disso, quarta-feira que vem, teremos mais um culto de louvor a Deus no meio da semana e você é nosso convidado a estar conectado conosco e todos nós estaremos conectados com o Senhor nosso Deus às 19h30 para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Na próxima sexta-feira teremos mais uma live. No próximo sábado teremos mais uma live da nossa juventude e no domingo estaremos reunidos, conectados pela internet e pela Rádio Evangélica FM, pela manhã e à noite, para celebrarmos o aniversário da nossa igreja, para celebrarmos mais um ano de existência da nossa igreja, para celebrarmos 97 anos de existência da Igreja Batista da Capunga. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos juntos nestas celebrações, glorificando e exaltando o seu bendito nome. Gostaríamos também de, neste momento, compartilhar com os irmãos um vídeo missionário que fala da realidade da obra missionária em outros países ao redor do mundo. Gostaria de lembrar que as ofertas para a campanha de missões mundiais continuarão sendo recebidas por nossa igreja até o final de abril. Então, estendemos o prazo justamente por conta desta pandemia para que você tenha mais tempo de entregar a sua oferta e compartilhar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos e também no seu coração. Então, acompanhe neste momento o nosso vídeo missionário e esteja atento às informações que Deus quer compartilhar conosco através desta mensagem. Você sabe que existem diversos tipos de problemas de visão, mas o mais grave deles é o que afeta as pessoas que não compreendem a urgência de cumprirmos a grande comissão. Jesus deu uma ordem, fazer discípulos em todas as nações. Reafirmou isso, dizendo que deveríamos fazer tanto
em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso significa que precisamos alcançar as pessoas ao nosso redor, aquelas que estão mais perto, mas também todas aquelas que estão distantes. Por isso é importante orarmos para que os líderes das igrejas, as pessoas que influenciam muitas pessoas, tenham a sua visão formada e passem a compreender a urgência da grande comissão. Que isto aconteça. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Encerrando este momento missionário, quero convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo em favor da obra de missões. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de proclamar o Teu Evangelho. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tantos servos Teus que estão ao redor do mundo Te servindo, proclamando o Evangelho de Jesus, compartilhando o Teu amor com tantas e tantas pessoas. Pai amado, toma-os em Tuas mãos, usa-os para a Tua glória e para a expansão do Teu reino e abençoa-os poderosamente juntamente com as suas famílias. Abençoa a nossa junta de missões mundiais, ajuda-nos para que nós, como Igreja do Senhor, permaneçamos, ó Deus, segurando as cordas, permaneçamos, ó Deus, unidos em oração e contribuição para que esta obra continue avançando, para que pela graça de Deus mais e mais vidas sejam salvas pelo amor do Senhor Jesus. A Tua palavra também nos diz: orai, rogai ao Senhor da colheita, para que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Nós, ó Deus, Te pedimos, envia muitos outros trabalhadores, muitos outros servos Teus que se disponham a Te servir, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Levanta mais trabalhadores para essa grande colheita de almas, ó Deus, que Tu estás fazendo ao redor do mundo. Nós Te pedimos e Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, gostaria de convidar você a acompanhar mais uma mensagem, uma inspiração musical que os músicos de nossa igreja prepararam para nós. Acompanhe neste momento. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres.
fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Que bênção, meus irmãos, podermos nos reunir mais uma vez neste domingo. Que bênção poder receber a palavra de Deus através deste meio de comunicação. Gostaríamos de convidar os queridos irmãos a participarem conosco do nosso momento de intercessão. Para isso, nós gostaríamos de fazer a leitura da palavra de Deus, que inspira-nos nesse instante, através do texto que encontra-se no livro dos Salmos, em seu capítulo 107, versículo 28, que diz: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Meus irmãos, temos vivido dias de muitas dificuldades, dias difíceis, dias até de aflição, dias de incertezas, mas a palavra de Deus nos traz o consolo, a palavra de Deus, ela nos faz descansar. Portanto, irmãos, o texto que acabamos de ler, ele fala profundamente aos nossos corações. Que nós possamos encontrar a verdadeira paz em meio a tanta turbulência nos braços do Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar continuamente em oração e lendo a palavra de Deus, porque é através dela que Deus vai nos apacentar, que Deus vai nos acalmar, que Deus vai nos tranquilizar. Gostaríamos de, nesse instante, iniciar o nosso momento de intercessão pedindo oração pelos enfermos da nossa igreja. Nós temos muitos irmãos que ainda estão se recuperando das suas enfermidades, devemos orar por cada um deles, pessoas que há algum tempo já não podem ir à igreja. No último boletim que os irmãos tiveram em mãos, consta uma relação com todos esses nomes. Pegue esse boletim, acrescente alguns outros, os quais estamos aqui compartilhando com os irmãos, e não deixem de orar por esses nomes, por esses irmãos e irmãs da nossa igreja. Quero pedir uma oração muito especial, colocar de maneira muito especial diante do Senhor os idosos da nossa igreja, que nesse momento de pandemia da Covid-19 apresentam-se no grupo de risco, no grupo daquelas pessoas que estão mais suscetíveis, a adquirir esse vírus. Estejamos orando pelos nossos idosos para que Deus os proteja, para que Deus os livre desse grande mal. Mas também precisamos dar um recado para vocês. Vocês precisam cumprir as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, precisam cumprir os protocolos do Governo do Estado, da Prefeitura do Recife e, por favor, saiam de casa apenas para resolver algo estritamente necessário. Se não, fique em casa, nós estaremos muito mais seguros, ficando em nossos lares, sob a proteção das nossas casas e evitando qualquer tipo de contato externo. Deus os abençoe. Também peço que os irmãos estejam orando. Nesse momento nós temos ainda uma primeira onda, que é a Covid-19. Depois estaremos enfrentando, aliás, já estamos enfrentando essa segunda onda, que é a onda da recessão, a onda da dificuldade em nossa economia. Por isso nós precisamos orar por aqueles irmãos que já estavam desempregados, já estavam passando por dificuldades em nossa igreja. Precisamos orar por aqueles que estão passando por dificuldades em suas empresas, em seus trabalhos, com a iminência de serem demitidos. Precisamos orar também pelos nossos empregadores, pelos empresários, pelos comerciantes, também orar pelos profissionais autônomos e de maneira muito especial. Eu gostaria de incluir nesse pedido de oração para que estivéssemos orando por aqueles profissionais que estão trabalhando na linha de frente do combate
ao coronavírus, de maneira muito especial aos profissionais da área de saúde. Mas também gostaríamos de estender essa oração a todos os profissionais que estão trabalhando naqueles serviços que são essenciais à nossa sociedade. Deus abençoe, Deus os proteja e os livre de todo mal. Gostaríamos também de pedir que os irmãos estejam orando pela vida do nosso querido pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele foi positivado com o Covid-19, mas graças a Deus encontra-se em plena restauração, mas precisamos continuar orando pelo pastor Sócrates e orando também por seus familiares. Meus irmãos, na última semana faleceu o senhor Miguel, vítima da Covid-19, lá em São Paulo. Esse senhor, o senhor Miguel, era o pai do nosso querido pastor Márcio Campos, o coordenador do projeto Café com os Manos. Devemos estar orando pelo pastor Márcio, por sua mãe e por todos os demais familiares desse irmão tão querido. Que Deus venha a consolar o seu coração, o coração da sua família, trazendo-lhe a paz e a certeza de que o seu pai descansa nos braços do nosso Deus. Também peço que os irmãos estejam orando pela senhora Rita, mãe da irmã Magda França. Estejam orando pela recuperação da sua saúde. Ela tem tido alguns problemas de saúde e devemos estar orando pela mãe da irmã Magda França. Meus irmãos, de maneira muito especial, lembremos em nossas orações de estarmos orando pelo nosso país. Estamos enfrentando uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha. Peço que os irmãos estejam orando de maneira muito especial por nossos governantes, pelo nosso presidente da República, pelos nossos senadores, deputados federais, pelos nossos governadores, prefeitos, vereadores, para que todos possam, orientados por Ti, inspirados, ó Deus, por Ti, possam pensar em atitudes, possam pensar de como construir formas de ajudar o nosso povo, de como viabilizar processos que venham ajudar o nosso povo tão sofrido, que possamos estar simpáticos e orando pelo nosso país, orando pelos nossos governantes e orando por nosso povo. Também gostaríamos de continuar pedindo que os irmãos continuem a orar por nossa igreja. Tem sido um ano muito desafiador, tem sido um ano muito difícil, mas nós, sob a orientação de Deus, estamos caminhando, na certeza de que Deus vai nos dar a sabedoria necessária, a orientação necessária para continuar fazendo com que a Igreja Batista da Capunga continue sendo um lugar para viver e servir. Peço que os irmãos estejam orando pelo pastor Marcos, estejam orando por todos os ministérios da nossa igreja, estejam orando por nosso corpo diaconal, estejam orando pela diretoria da nossa igreja e todos que estão trabalhando, mesmo em suas casas, mesmo em quarentena, para que a igreja continue sendo um instrumento de bênção nas mãos de Deus, para ajudar, para abençoar outras vidas. Nós gostaríamos de, nesse instante, convidar a você que está nos ouvindo, a você que está nos acompanhando, a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos e juntos fazermos uma oração, essa oração de intercessão por esses pedidos. Nosso Deus e Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, vários pedidos, colocamos diante de Ti, Senhor, vários problemas os quais estamos enfrentando e que necessitamos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia e especialmente do Teu agir, Senhor. Ó Pai, venha visitar os Teus servos, vem consolar, Senhor, os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, que somos pó, que somos falhos, Tu sabes que dependemos de Ti, Senhor, Tu sabes, Senhor, da nossa pequenez, mas nós conhecemos, Senhor, o Teu poder, a Tua glória e a Tua grandeza. Por isso nos dirigimos a Ti, Senhor, nesse instante, na certeza de que Tu nos ouve, ó Pai, e na certeza, ó Deus, de que Tu estarás, Senhor, ordenando aos Teus anjos, Senhor, para que venha, Senhor, nos atender conforme a Tua vontade e conforme o Teu tempo, ó Pai.
Abençoa, Senhor, de maneira muito especial a nossa igreja. Que continuemos sendo, Senhor, um instrumento vivo de propagação do Evangelho, anunciando o amor de Deus através de Cristo Jesus a todos aqueles que nos acompanham, através desses mecanismos de comunicação, através das redes sociais. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas faltas, pois tudo isso nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos ainda de convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a participarmos do nosso precioso momento de dedicação. Nesse momento muito especial, nós gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus, que encontra-se no livro do profeta Malaquias, em seu capítulo 3, verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É bênção, meus irmãos, que a palavra de Deus nos fala nesse instante. É bênção em meio a um deserto. É bênção em meio à sequidão. É bênção em meio a adversidades. É isso que a palavra de Deus nos diz nesse instante. Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos irmãos pela fidelidade, pelo amor e pelo comprometimento com a causa do Senhor Jesus através de ações realizadas por nossa igreja. Deus continue abençoando a cada um de vocês, que possamos estar renovando em nossos corações o desejo ardente de continuar servindo ao Senhor, de continuar colocando diante do Senhor tudo aquilo que temos, de colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que somos, para que Deus venha a nos usar. Que sejamos instrumentos do poder de Deus na vida de outras pessoas. Meus irmãos, vocês podem continuar contribuindo através de depósito bancário, realizado através da internet para o Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú. Os detalhes com relação a essas contas, os irmãos poderão obter em nossa página na internet e através do aplicativo da nossa igreja. Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos continuar consagrando as nossas vidas, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Vamos orar também nesse instante? Peço que você feche os seus olhos, baixe a sua cabeça para fazermos mais uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de contribuir para com a Tua causa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, diz a cada um de nós que seremos abençoados, Senhor, que chuvas de bênçãos cairão sobre as nossas vidas. E nós já contabilizamos essas bênçãos, Senhor. Nós contabilizamos essas bênçãos porque Tu nos deu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança, a nossa certeza de vida eterna, Senhor, a nossa alegria, a nossa paz, aquele que sacia a nossa sede, ó Deus. Muito obrigado por essa grande bênção, Senhor, em nossas vidas, por termos Jesus aos nossos lados. E te agradecemos também, Senhor, pela forma como Tu tens cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela casa que temos, obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado, Senhor, pela vestimenta, porque nós sabemos, Senhor, que quando confiamos em Ti, quando andamos nos Teus caminhos, ó Deus, Tu não nos deixa faltar absolutamente nada, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, reunido nesse instante, aqui assistindo a este culto. Abençoa os irmãos também que nos ouvem através da Rádio Evangélica FM do Brasil, ó Deus. E, Pai, aceita o louvor e a adoração dos nossos corações, ainda no decorrer deste culto, através de todas as partes dele. E te pedimos que, mais uma vez, neste dia, Tu venha a nos falar ao coração, através da mensagem que vamos receber do pastor nesse instante. Fica conosco, perdoa as nossas faltas, pois nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá!
E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de dar continuidade à nossa série iniciada no domingo passado, Na Hora da Crise. Estaremos estudando hoje mais uma história. Semana passada estudamos a história de Isaac e hoje gostaria de compartilhar com vocês a história da libertação do povo de Israel do Egito, especialmente porque hoje é o domingo de Páscoa. E como Deus fez isso e como Ele pode nos ajudar também na hora da crise, na hora das dores e provações que estamos passando nestes dias de pandemia em nosso país e no mundo. Antes de fazermos a leitura de Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, eu quero convidar você para acompanhar comigo a partir do capítulo 1 de Êxodo, alguns textos que relatam esse momento vivido pelo povo de Israel. Então localize, por favor, Êxodo capítulo 1, verso 8. Êxodo capítulo 1, verso 8, nós vamos encontrar o seguinte: nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Você talvez se lembre de José, primeiro-ministro do Egito, colocado ali por conta da vontade de Faraó, ter um grande administrador que pudesse administrar a crise da fome de 7 anos que o povo do Egito enfrentou. E não apenas o Egito, mas todos os povos daquela região enfrentaram. Certamente José foi uma bênção para aquela nação. Faraó reconheceu o seu trabalho, reconheceu o seu valor. A família de José foi amparada por Faraó, recebeu muitas dádivas, muitas bênçãos durante aqueles anos. José marcou a sua geração
José foi um instrumento de bênção para a sua geração. Entretanto, os anos se passaram e levantou-se no Egito um rei que não conhecia José, que não tinha conhecimento daquilo que José de fato havia feito em favor do Egito, em favor daquele povo. Então, o que esse rei fez? Versos 11 a 14 do capítulo 1, Êxodo ainda capítulo 1, versos 11 a 14 nós vamos encontrar. E os egípcios puseram sobre eles, sobre os filhos de Israel, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó, um novo Faraó, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amarguraram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos, fazer todo tipo de trabalho no campo, todo este serviço lhes era imposto com tirania. Essa expressão aqui no verso 14 do capítulo 1 de Êxodo é muito importante para nós. Lhes amarguraram a vida com dura servidão. O povo de Israel estava com a vida amargurada, angustiada. Eles estavam vivendo debaixo de uma tirania, debaixo de uma servidão. Que momento difícil, que momento triste. Os israelitas e suas famílias estavam vivendo esta grande aflição. Seus corações estavam amargos, feridos, angustiados de tanto sofrimento. No capítulo 2, vá comigo ao capítulo 2, versos 23 a 25, a Bíblia vai dizer que, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Esse rei que não conhecia José. Mas, depois dele, os filhos de Israel ainda gemiam por causa da escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Matthew Henry afirma que a terra do Egito converteu-se para Israel em uma casa de servidão. O local onde antes fomos felizes pode transformar-se de imediato em um lugar de aflição. O local de que dizemos, este é o nosso lugar de consolo, pode vir a ser a maior cruz para nós, disse esse autor. O povo de Israel estava muito bem, estava tudo ok, vivendo na terra do Egito, sem qualquer preocupação. De repente se levantou um rei que não conhecia José, que não tinha a menor referência de quem tinha sido José e daquilo que José tinha feito em favor do povo do Egito. O que ele fez? Tornou amarga a vida daquele povo. E naquele lugar onde eles acharam que tinham consolo, que tinham todas as condições para viver, de repente aquele lugar passou a ser uma grande cruz para eles, passou a ser um lugar de servidão, um lugar de angústia. Eu creio que essa palavra se aplica também a nós nestes dias de pandemia. E por isso nós precisamos aprender algumas lições com a história do povo de Israel. Na hora da crise, primeiramente, lembre-se que Deus vê a nossa aflição. Deus vê a nossa aflição. Vá comigo ao capítulo 3. No capítulo 3, Deus já está falando com Moisés. E ele disse o seguinte no verso 7. Êxodo capítulo 3, verso 7. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Que palavra importante Deus disse a Moisés. E que palavra o Senhor está dizendo a mim, a você, a cada um de nós hoje, nesses dias tão difíceis. Deus
viu a aflição do seu povo. Na hora da crise, lembre-se que Deus é o Deus que vê. Ele está vendo, Ele está atento às nossas necessidades, aos nossos problemas. Deus não está cego, nem alheio ao nosso sofrimento. Ele vê a nossa aflição. Neste momento, Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Está vendo a luta dos profissionais de saúde, está vendo a luta daqueles que foram infectados pelo vírus, luta pela vida. Ele está vendo a luta das famílias que já perderam seus entes queridos, a luta das autoridades, a luta para achar um medicamento para o tratamento ou uma vacina para a imunização da população. Ele está vendo tudo o que está acontecendo hoje no mundo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo em nossos dias. Em Gênesis capítulo 16, encontramos um momento bem interessante na vida de Agar, escrava de Sara, mulher de Abraão. Sara deu Agar a Abraão para ter um filho com seu esposo, e quando Agar engravidou, ela acabou tendo problemas de relacionamento com Sara, e um belo dia Agar resolveu sair de casa, fugir da sua senhora. Estava, portanto, num determinado lugar, angustiada, muito triste, quando de repente lhe apareceu um anjo e lhe fez promessas e ministrou uma palavra muito importante ao seu coração. E depois que aquele anjo foi embora, a Bíblia diz que Agar afirmou o seguinte, está em Gênesis 16, verso 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar, olhei para aquele que me vê. Ela descobriu que Deus estava vendo tudo o que estava se passando lá dentro da casa da sua patroa. Ela descobriu que Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Todas as situações que ela estava vivendo não estavam, em hipótese alguma, alheias ao olhar de Deus, à visão de Deus. Porque Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus nos vê quando estamos na cidade. Deus nos vê quando estamos num lugar deserto, como viu Agar naquele dia. Deus é o Deus que vê. E detalhe, Deus vê não apenas o nosso rosto, Ele vê não apenas a nossa aparência, Ele vê o nosso coração, Ele vê a realidade do nosso interior, Ele vê as questões mais íntimas do nosso ser, Ele consegue enxergar onde ninguém mais enxerga, Ele consegue ver o que ninguém vê. Às vezes nos isolamos e chegamos a pensar que estamos fora do alcance dos olhos do Senhor. Entretanto, todos nós estamos ao alcance do olhar do Senhor, porque Deus é o Deus que vê, e Ele está vendo tudo aquilo que passamos neste momento. Em segundo lugar, na hora da crise, lembremos-nos que Deus não apenas vê aquilo que nós estamos passando, mas Ele, justamente porque vê, conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa dor. O mesmo verso de Êxodo capítulo 3, verso 7, vai nos dizer, de fato tenho visto a opressão do meu povo e sei, o final do verso diz, e sei quanto eles estão sofrendo. Eu conheço essa dor, eu sei exatamente o que eles estão passando. Charles Swindoll afirma que você às vezes imagina que Deus não nota os momentos e provas difíceis pelos quais passa. É possível que fique tão desanimado, tão magoado, que comece a pensar que Deus não está ciente das suas circunstâncias, ou se está, não se importa com você. Isso certamente é uma mentira do inferno, é uma mentira do diabo. É possível que no fundo do seu coração você esteja se perguntando a si mesmo, onde está Deus? O livramento pode não chegar de acordo com o seu horário, ou da maneira como você espera, mas chegará na hora certa, na melhor hora.
Ele não abandona os seus. Porque Deus conhece a sua dor. Deus conhece o seu sofrimento. O Salmo 139, o salmista afirmou: Senhor, tu me sondas e conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Esse é o Deus que sonda. Esse é o Deus que conhece perfeitamente cada um de nós. Inclusive, o conhecimento de Jesus não foi um conhecimento teórico. Ele não disse que conhecia os nossos problemas simplesmente porque, de repente, ele fez um curso intensivo sobre o sofrimento humano. Mas Isaías 53 nos diz que ele foi um homem de dores e que soube o que era padecer. Ele certamente passou angústias, provações e aflições ao longo da sua jornada neste mundo. Por isso ele foi homem de dores, homem de sofrimento, soube o que era padecer. E por isso ele pode se compadecer de mim e de você na hora da dor, na hora da crise, na hora da adversidade. Ele conhece os sentimentos mais profundos do nosso ser. Se você acha que ninguém sabe daquilo que você está passando, lembre-se que Deus sabe, que Deus conhece perfeitamente. E os seus segredos mais ocultos, as angústias mais profundas da sua alma, podem não ser do conhecimento dos seus familiares, podem não ser do conhecimento dos seus amigos mais próximos, podem não ser do conhecimento do seu cônjuge ou dos seus filhos ou dos seus pais, mas são do conhecimento de Deus. Ele conhece plenamente você. Ele conhece perfeitamente você. Ele conhece a sua dor, sabe o tamanho dela, sabe onde está doendo e não precisa de nenhum exame para ter o diagnóstico. Ele conhece, ele é suficiente. Salmo 103 nos diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Lembra-se que nós somos extremamente limitados. Então Deus conhece de fato a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura física, emocional, psicológica. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos passando. Ele conhece as angústias mais profundas da nossa alma. Eu não a conheço, mas Deus conhece as suas angústias, as suas preocupações, aquilo que você está vivendo. Ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua dor melhor do que você mesmo. Então, na hora da crise, lembre-se que Deus conhece você plenamente. Ele não apenas vê, mas ele conhece. E detalhe, justamente por isso, Deus ouve o nosso clamor. Na hora da crise, lembre-se que Deus é aquele que ouve o nosso clamor. O verso 7 do capítulo 3 de Êxodo ainda vai nos dizer: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor. Que bênção saber que Deus ouve o nosso clamor. Que bênção saber, como diz Isaías 59, versos 1 e 2, que Deus não está surdo, não está impedido de ouvir o nosso clamor nesses dias. Além de ter conhecimento da aflição do povo de Israel, Deus também ouviu o seu clamor. Toda aquela dor, é muito interessante a gente observar isso, toda aquela dor que o povo estava passando gerou um avivamento no meio do povo. O povo começou a clamar a Deus. O povo começou a orar a Deus como nunca havia feito antes. Toda aquela dor e sofrimento resultaram em avivamento, em despertamento, em clamor a Deus.
O povo estava gemendo, como diz o capítulo 2 de Êxodo. O povo estava gemendo e o seu gemido chegou ao céu, chegou ao coração de Deus, chegou ao trono da graça de Deus. Deus ouviu o seu povo clamar. As famílias começaram a se unir em oração, não nos templos, porque lá no Egito não havia templos, exceto os templos dos deuses pagãos, dos deuses egípcios. Eles começaram a se reunir nas suas casas. As famílias estavam reunidas nas suas casas, dobrando seus joelhos e levantando um clamor a Deus. Parece que Deus permitiu essa pandemia para que nós voltássemos aos nossos lares, voltássemos para casa, para orar com a nossa família, para reunir a nossa família e buscar ao Senhor e clamar ao nosso Deus. Foi aquele movimento de oração que certamente mudou toda aquela situação. Foi esse movimento de oração que fez diferença na vida do povo naquele momento. Deus não está com o seu ouvido surdo. Pelo contrário, Ele ainda hoje ouve o clamor dos seus filhos. Salmo 116, verso 12 diz que Deus inclinou para mim os seus ouvidos e eu o invocarei por toda a minha vida. Deus é aquele que inclina os seus ouvidos para nos ouvir, assim como um pai se inclina para ficar na mesma altura do seu filho pequeno e ouvir o que ele tem a lhe dizer. Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Você pode orar, você pode buscar a Deus, porque Ele está pronto a ouvir você, ouvir a sua necessidade. É bom lembrar que Ele não está pronto para fazer exatamente aquilo que você quer que Ele faça. Porque Deus não pode ser manipulado como um gênio da lâmpada maravilhosa. Mas você pode clamar a Deus, você pode buscar a Deus e deve fazer isso com todo o seu coração. Deus certamente vai agir de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso precisamos descansar na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele ainda está sentado no trono da história. Você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa de intermediários para buscar a Deus, para ir até a presença do Senhor. Você pode, por si mesmo, buscar a face do Senhor. Por isso, Hebreus 10, verso 22 nos diz: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, água purificada. Meu amado, a oração é um privilégio. É um privilégio de todo aquele que confia em Deus e por isso se aproxima de Deus, se achega a Ele, em inteira certeza de fé, inteira certeza de que não está falando ao ar, mas está falando ao Deus do universo. Esse Deus do universo é o Deus que ouve a sua voz, a minha voz, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Esse é o grande Deus. Clame a Ele da forma mais profunda do seu coração, da forma mais sincera do seu coração. Certa vez, por conta de uma circunstância de saúde, eu fui ao médico e ele então me passou alguns cuidados, mas indicou um tratamento um pouco mais complicado. Isso já faz alguns anos. E na consulta seguinte, quando eu voltei ao médico, eu me lembro perfeitamente das suas palavras. Ele examinou a situação, a circunstância, e virou para mim e disse, ele sabia que eu era crente, um cristão, ele disse, a sua oração é forte. E na mesma hora eu disse a ele, não, doutor, a minha oração não é forte. O meu Deus é forte. O meu Deus é forte. E o meu Deus, que tem todo o poder, ainda hoje ouve a nossa oração.
ouve a minha oração e ouve a sua oração. A oração de cada um de nós que deposita a nossa fé, deposita a nossa esperança nele. Portanto, creia nele, confie nele, porque ele tem todo o poder nas suas mãos. Interessante, prosseguindo aqui na nossa reflexão, na hora da crise, lembre-se que Deus tem todo o poder nas suas mãos para dar a você vitória e livramento. Vá comigo a Êxodo capítulo 3, verso 19. O texto vai nos dizer: eu sei, Deus está dizendo a Moisés, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma poderosa mão o force a fazer isso. Deus já sabia que teria que usar a sua mão poderosa para retirar o povo de Israel do Egito. Ele é o Deus que nos livra com a sua forte mão, com o seu braço poderoso. As manifestações do poder de Deus foram inúmeras no Egito. As 10 pragas destruíram o Egito. Destruíram o Egito. A passagem do Mar Vermelho, do povo de Israel pelo Mar Vermelho, certamente foi uma demonstração do poder de Deus. Então, na hora da crise, meu irmão, minha irmã, lembre-se que o seu Deus é o Deus poderoso. O seu Deus é o Deus forte, poderoso, que tem condições de fazer uma grande obra. Ele teve condições de retirar o povo de Israel do Egito com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Da mesma forma, ele tem poder para nos livrar hoje dos nossos problemas. Este Deus é o Deus que livra. E este Deus que livra hoje está aqui entre nós para nos dar livramento, para nos dar da sua graça. Creia nele, confie nele com todo o seu coração e deixe-o agir na sua vida, na sua família, fazendo aquilo que você não pode fazer, deixando que ele faça exatamente aquilo que somente ele pode fazer por causa do seu poder. Ele quer agir com a sua mão forte de poder para livrar você dos seus problemas e dos pecados que têm afligido a sua alma. Mas, continuando a nossa reflexão, precisamos ainda, na hora da crise, nos lembrar que Deus tem mais atitudes para conosco. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de nós. Falando lá no capítulo 2, Deus disse: tenho visto a aflição do meu povo e lembrei-me do meu juramento, lembrei-me do meu pacto, lembrei-me daquilo que eu havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. No capítulo 3, verso 6, ele vai se apresentar a Moisés como: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Este é o Deus que se lembra da aliança, que se lembra de mim, de você. Não se esquece de nós. Não se esquece de nós. Deus ouviu esse clamor. Não estava dormindo. Sua atenção não se desviara, disse Charles Swindoll. Lembrava-se bem da promessa que fizera aos filhos e filhas de Jacó. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Quando as coisas ficam complicadas, é fácil concluir que Deus se esqueceu das suas promessas e se esqueceu de nós. O livro de Êxodo, entretanto, nos mostra que quando Deus diz: prometo isso a você, ele nunca se esquece. Ele nunca se esquece. Você pode esquecer, eu posso esquecer, a nação inteira pode esquecer, mas Deus jamais se esquecerá. Vejam o que ele disse através do profeta Isaías. Isaías 49, versos 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será que existe alguma mãe que seja capaz de esquecer-se do filho que gerou, do filho que amamenta? A resposta continua no verso dizendo: embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos.
Uma coisa mais absurda é uma mãe se esquecer do filho que gerou, do filho que amamentou. Eu tenho certeza que as mães que estão nos acompanhando nunca se esqueceram dos seus filhos. Mas ainda que isso viesse a acontecer, ainda que algo tão absurdo viesse a acontecer, Deus jamais se esqueceria de mim, de você, de cada um de nós. Ele jamais se esquece de nós. Ele continua se lembrando de nós. Então, na hora da crise, lembre-se que Deus jamais se esqueceu de você. Seguindo em nossa reflexão, uma outra verdade que aprendemos nessa história é que na hora da crise, nós devemos nos lembrar que Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro para nos livrar. No capítulo 3 de Êxodo, verso 8, nós encontramos: por isso desci a fim de livrá-lo. Deus está dizendo a Moisés: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. No verso 18, ele dá essa recomendação. Quando você chegar lá no Egito, diga aos israelitas: o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Diga isso a Faraó. Diga isso às autoridades do Egito. O Senhor nos encontrou. O Senhor veio ao nosso encontro. O verso 8 é muito claro. Por isso desci a fim de livrá-lo. O que Deus estava fazendo com Moisés ali no monte era simplesmente comissioná-lo e dizer-lhe o seguinte: Moisés, eu desci para livrar o meu povo. Eu estou indo para o Egito tirar o meu povo de lá. O seu clamor chegou até mim, eu vi o seu gemido, eu vi a sua aflição, a sua angústia, e eu resolvi tirar o meu povo de lá e levá-lo para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. E eu quero que você vá comigo. Eu quero que você esteja comigo nessa missão. Só um parênteses, esta é a missão de Deus hoje. Deus está em missão ainda hoje e convidando, convocando, comissionando a mim e a você. Felizes somos nós quando nos unimos a Deus na sua missão, quando nos unimos a Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo, que é resgatar as pessoas que estão perdidas, que estão gemendo, que estão aflitas por conta das circunstâncias deste mundo tão terrível que nós vivemos. Eu desci para livrá-lo. Deus não apenas conhece o nosso sofrimento, Ele vem ao nosso encontro, Ele não fica de braços cruzados, deixando-nos lutar sozinhos com as nossas próprias forças. Quantas e quantas vezes no decorrer da história, a palavra de Deus nos diz: o Senhor lutará por vocês. Ele está conosco, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso auxílio. Ele disse que estava descendo para livrar o seu povo. E dessa forma Deus interveio na história do povo de Israel. A libertação do povo de Israel da escravidão do Egito marcou profundamente a história e a vida do povo. Por quê? Porque Deus havia descido para livrar o seu povo das mãos de Faraó. A obra de libertação do povo de Israel do Egito foi uma obra do tamanho de Deus, pois somente Deus poderia fazer isso, e Ele fez. Porque Ele foi ao encontro do seu povo, e hoje Ele vem ao nosso encontro em meio às nossas dores, em meio a esta hora de crise, esta hora de adversidade que estamos vivendo. Uma outra lição que gostaria de deixar com vocês nesta noite é que na hora da crise nós precisamos seguir a orientação de Deus. Na hora da crise nós precisamos seguir a direção de Deus e a orientação do Senhor. Agora eu quero convidar você para ir comigo a Êxodo capítulo 12. Capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1 até o verso 14, nós temos a história da instituição da Páscoa judaica. Diz o texto o seguinte: Êxodo 12, de 1 a 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês,
Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga interior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das crianças, tanto das pessoas, como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial. E vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Quando a crise bate à nossa porta, devemos seguir a direção de Deus. Há coisas que só Deus pode fazer. Há coisas que você tem que fazer, que eu tenho que fazer e que Deus não fará no nosso lugar. Nós precisamos seguir a direção de Deus. A forma pela qual Deus resolveu livrar o seu povo do Egito foi enviando pragas. E ele resolveu enviar 10 pragas. 10 pragas sobre o Egito. Quando estava para enviar a última, a derradeira praga, que seria a morte de todos os primogênitos, os filhos mais velhos de cada família, Deus instituiu a Páscoa. E mandou que cada família separasse, portanto, um cordeiro, comesse o cordeiro, mas apanhasse também do sangue desse cordeiro e colocasse na porta, nos umbrais, manchasse as portas com o sangue do cordeiro, para que houvesse distinção entre as casas dos israelitas e as casas dos egípcios. Cada família deveria preparar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser um macho sem defeito algum. A família deveria, portanto, pegar esse tanto de sangue e passar nas 2 ombreiras, na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Porque naquela noite, diz o Senhor, passarei na terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E naquela noite Deus fez distinção entre o povo de Israel e o povo do Egito. Deus queria fazer diferença entre o seu povo e o povo egípcio. O anjo de Deus iria passar por toda a terra para ferir o filho mais velho de casa a casa. Por isso surgiu essa necessidade de haver distinção entre as casas dos egípcios e as casas dos israelitas. O sangue do cordeiro fez essa distinção. O sangue do cordeiro fez esta diferença. Cada família israelita naquela noite foi salva pelo sangue do cordeiro passado na porta da sua casa. Cada família foi salva pelo sangue do cordeiro. Quando Jesus veio ao mundo,
João Batista se referiu a ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro, não preparado por uma família, mas preparado pelo próprio Deus, para promover a minha e a sua salvação, a salvação de todo aquele que nele crê. Um Cordeiro, portanto, preparado pelo próprio Deus em favor de todos os homens. A culpa que estava sobre os ombros do povo por causa dos seus pecados foi lançada sobre Jesus. A culpa que antes era lançada sobre um animal dentro do sistema sacrificial de Israel havia agora sido lançada sobre o Filho de Deus, sobre Jesus ali naquela cruz. É justamente por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque todo o pecado do mundo foi lançado sobre ele. Cristo foi morto na cruz como um sacrifício pelos nossos pecados. A cruz foi o altar em que Cristo ofereceu a si mesmo em nosso lugar. E justamente por isso, João vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos lava. O sangue comum mancha. Mas o sangue de Jesus lava. Limpa o nosso coração de todo pecado. De todo pecado. As famílias de Israel foram salvas naquele dia, ou melhor, naquela noite de terror para os egípcios. Cada família amanheceu com um filho morto dentro de casa. Cada família. Um choro terrível em toda aquela terra. Cada família pranteando o seu morto. Naquela noite, a família israelita foi salva pelo sangue do Cordeiro nas suas portas, nas portas da sua casa. Da mesma forma, hoje nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Hoje celebramos a Páscoa porque Jesus morreu, derramou seu sangue ali naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou para estar conosco para sempre e ser adorado e glorificado em nosso meio. Na hora da crise, meu irmão, minha irmã, lembre-se que Deus é aquele que ouve o nosso clamor e vê a nossa aflição. Lembre-se que Deus conhece o nosso sofrimento. Lembre-se que Deus não se esquece de nós. Lembre-se que Deus é aquele que vem ao nosso encontro para nos livrar, como foi até o Egito para livrar o seu povo de Israel. Lembre-se que Deus é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Lembre-se que a sua orientação precisa ser seguida. A salvação da sua família depende disso. A salvação da nossa família depende de seguirmos a orientação de Deus para nós. As famílias que seguiram a orientação de Deus foram salvas. As famílias que acreditaram na palavra de Deus e prepararam o cordeiro, apanharam do sangue do cordeiro e passaram desse sangue nas suas portas, essas famílias foram salvas. As famílias que não deram crédito à palavra, ao aviso, às recomendações de Deus, certamente perderam os seus primogênitos. A salvação da nossa família, a salvação da nossa vida, depende da nossa obediência à orientação de Deus para nós. Hoje Ele nos orienta, mostrando-nos que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é aquele que tem condições de tirar o pecado do mundo e da nossa vida também. Ele nos orienta em todas as condições que nós precisamos para enfrentar as horas de dor, as horas de crise, inclusive esta hora pela qual nós estamos passando. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco. Feche os seus olhos e acompanhe-nos nesta oração. Pai Celeste, muito obrigado a Deus porque podemos contar contigo na hora da crise, na hora da aflição. Porque Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que conhece. Tu és o Deus que ouve.
Tu és o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Tu és o Deus que não se esquece de nós. Tu és o Deus que vem ao nosso encontro para nos ajudar, assim como tu foste ao encontro do teu povo ali no Egito. Tu és o Deus que nos dá orientações, então te pedimos, ajuda-nos a seguir as tuas instruções, a seguir as tuas orientações. Tem misericórdia de nós, das nossas famílias, das nossas casas, nesses dias de pandemia, nesses dias tão difíceis. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a nos lembrar dessas verdades, dessas lições preciosas, ó Deus, retiradas da história do povo de Israel. E que nós todos, indistintamente, sigamos com alegria nos nossos corações e na dependência do Senhor as tuas instruções, a direção do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos, abençoa as nossas famílias, contempla as necessidades, contempla, ó Deus, a realidade que cada família hoje está vivendo, está enfrentando. E, Pai, mais uma vez nós te pedimos, venha ao encontro dessas necessidades. Assim como tu foste ao encontro do teu povo no Egito, venha, ó Deus, ao encontro, ó Deus, de cada família, Senhor, brasileira nestes dias de pandemia. Cada família, Senhor, que neste mundo está enfrentando, ó Deus, essa situação, ó Deus, de pandemia. Está enfrentando, ó Deus, o contágio. Está, ó Deus, lutando contra, portanto, ó Deus, este vírus. Cada família, Pai, que está se expondo porque um dos seus membros, ó Deus, está na frente de batalha, ó Deus, trabalhando como um profissional na área de saúde. Contempla cada família que porventura já tenha perdido algum ente querido por conta desta situação. Pai amado, contempla-nos e ajuda-nos, venha ao nosso encontro e dá-nos graça, dá-nos, ó Deus, vitória nesta hora de crise. Renova a nossa fé, renova a nossa confiança e a nossa certeza, ó Deus, de que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu estás atento a todas as nossas necessidades. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor a Deus. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Desejamos que Deus conceda a todos uma semana de muitas bênçãos, uma semana de proteção, uma semana de crescimento no relacionamento com Ele, uma semana de aprofundamento da comunhão com o Senhor. Que seja uma semana de vitórias, uma semana de muitas bênçãos na presença do Senhor nosso Deus. Queremos convidar a todos para que estejam conosco agora, ao final deste culto, em nosso perfil no Instagram.
perfil da Igreja Batista da Capunga. Nós teremos a nossa resenha, teremos o nosso bate-papo, teremos mais um momento de reflexão e comunhão e também de oração. Então, terminando o culto, vá para o Instagram, no perfil da Igreja Batista da Capunga e acompanhe-nos, portanto, em mais uma live, mais uma transmissão ao vivo. Nós oramos ainda para que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga e as suas congregações, sejam também sobre todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família ao longo de toda esta semana. Amém.